Olá, meu nome é Gustavo Segre, nascido em Buenos Aires, na Argentina, mas há muitos anos eu moro aqui no Brasil. Desde 2008 eu comecei a dar aulas numa universidade privada na cidade de São Paulo. E desde aquela época tentei me aprimorar no objetivo de ser um professor diferenciado. Para isso consultei a todos os alunos que foram passando no decorrer de cada um desses semestres e cheguei a 20 sugestões para ser um professor melhor, para dar aulas mais motivantes. E sobre isso que nós vamos tratar agora. Não existe aluno pouco interessado. Existem professores que às vezes somos pouco interessantes em como expor a matéria. E dessa forma o aluno fica entediado, não presta atenção e não quer assistir a aula. Então uma dica: tente fazer a sua aula motivante, tente fazer a sua aula interessante para que o aluno se interesse em aprender. Motive o aluno a compartilhar o que aprendeu na sala de aulas com a sua família. Eu utilizo a modalidade de no churrasco do domingo, quando ele pode contar para o tio que ele discorda com a sua opinião por causa de que, em função do conhecimento, ele tem um pensamento próprio para isso que está sendo discutido. Isso valoriza o aprendizado, valoriza o conhecimento do aluno e ele tem o maior interesse de aprender para poder mostrar para os seus familiares que ele sabe do assunto. Determine regras claras no primeiro dia de aula e nunca, por nada do mundo, contrarie essas regras. Pergunte para os seus alunos o que eles esperam de você como professor e aproveite para você como professor falar para eles o que você espera deles como alunos. Eu utilizo uma modalidade que é para os alunos armarem um professor ideal, características que deveria ter esse professor ideal, e a gente escreve essas características através do representante da sala. No último dia de aula, a gente revisa se eu cumpri tudo o que eles pediram como professor e se eles cumpriram todo o que eu pedi como alunos. Motive a participação do aluno mediante premiações divertidas. Eu conheci um colega professor que utilizava células como se fossem notas de dinheiro de mentira que no final do semestre ele trocava por nota na premiação, nota final do aluno. Eu utilizo alfajores, como sou argentino, trago alfajores de Buenos Aires e aquele aluno que maior participação teve na sala de aula, os próprios colegas escolhem e entrego o aluno. Fazemos uma aula mais doce. E no final do semestre, aquele que sai mais gordo é que participou mais da minha aula. Faça da sua aula a mais divertida possível. Aluno que sorri, não dorme, não fala, não brinca no celular e dificilmente falte na sua aula. O mais importante é buscar exemplos da vida real, que o aluno possa transferir o aprendizado a como aplica esse aprendizado na sua vida cotidiana. Dessa forma, o aluno não vai deixar de ir na sua aula. Considere o aluno como seu cliente. Depois de tudo, é ele que paga seu salário. Se ele volta na sua loja, na sua sala de aula, e ele pede para seu coordenador, para você ser professor de novo nessa mesma turma, você terá emprego garantido. Lembre do nome da maior quantidade de alunos como seja possível. Isso demonstrará ao aluno que você não lembra dele apenas por uma nota ou por um registro acadêmico, e sim porque ele representa estando na sua aula. Nunca enrole o aluno, menos ainda a sala inteira. Ele saberá que está sendo enrolado, mesmo que ele não diga para você que ele sabe. O mais importante é falar a verdade. Se você enrolar o aluno e ele descobrir, você vai perder muita moral na sala de aula. Vá dar aula motivado. Se você não estiver motivado, busque motivação. E se não conseguir motivação, peça demissão. Mude o setor. Se você não estiver motivado para dar aula, você não terá condições de compartilhar o seu conhecimento. Valorize e honre a importância dos seus comentários. Um comentário seu pode mudar a vida de um aluno para bem ou para mal. Seja muito responsável pelos seus dizeres. Fomente a leitura de jornais e revistas. Você pode fazer isso explicando na sala de aula onde você leu o comentário ou o conhecimento que está compartilhando. O aluno se espelha no bom professor e ele vai ler também.
não saia da sala de aulas até que todos os alunos tenham entendido a sua matéria. Somos pagos para ensinar. Ensinar requer ter paciência com o ritmo de aprender de cada um dos seus alunos. Seja humilde e aceite que não tem a obrigação de saber sobre todos os assuntos. Se não sabe sobre um assunto, não invente. Comprometa a resposta para a próxima aula e cumpra. Se não conhecer a resposta, por nada do mundo invente alguma que possa ser contestada. Coloque sempre no lugar do aluno. Se você ficaria entediado com a sua aula, ele também ficará. Veja o que pode mudar para fazer da sua aula uma troca interessante e divertida de conhecimentos. Nunca brigue com o aluno ou tente impor as suas ideias no grito. O respeito não se impõe, se conquista. Se você desejar ser respeitado, respeite. Dê ao aluno a liberdade de sair da sala de aula quando ele precisar realmente, sempre que não atrapalhe a turma. Se ele sentir que saindo ele vai perder conteúdo, não vai mexer com a sua carteira e certamente não faltará. Não aplique provas com pegadinhas, nem aplique nas provas o que você não explicou na sala de aulas. É você quem administra o conteúdo programático e o conhecimento do aluno deve ser medido com objetividade e nunca induzindo o aluno ao erro. Se você não conseguir chegar no horário na sala de aula ou tiver que faltar, avise seu superior e avise também o representante da sala. O tempo do aluno é tão importante como o tempo do professor. Saiba ouvir o que o aluno tem a lhe dizer. Pode ser uma sugestão, um elogio, um desabafo. Seja crítico com você mesmo. Aprenda com os seus erros. Qualquer comentário que o aluno fizer da nossa aula permitirá que nós sejamos melhores professores. Seja grato pela oportunidade de dar aula. Da mesma forma que agradeça seu cliente por contratar os seus serviços, agradeça seu aluno por mais um dia de aula juntos e pela atenção que lhe deu na sua sala de aula. Humildade chama coisas boas. Se você, professor, conseguir pôr em prática pelo menos 15 dessas 20 sugestões para ser um professor diferenciado, você vai ver que está na melhor das profissões. Por quê? Porque vai aprender ensinando. O fato de estar motivado e sentir essa motivação dos alunos vai lhe dar mais ferramentas para você preparar aulas melhores e vai aprender muito com isso. Vai se divertir dando aula. Imagine a sua aula como uma apresentação num teatro. Você tem que conseguir que o seu aluno volte na apresentação da semana que vem, volte na sua aula. Dar aula fará de você uma pessoa feliz. Você está preparando pessoas para o futuro. A sua aula prepara profissionais. E isso justifica qualquer sacrifício. E além de tudo, você está sendo pago para isso. Imagine o desafio que é para mim, como argentino, dar aula num idioma que não é o meu, numa cidade e em um país que não é o país que me viu nascer. Mas mesmo assim, a motivação de dar aula, de fazer a diferença, de pesquisar em tantos anos com os meus alunos o que eu como professor deveria fazer para ser um professor diferenciado, me fez dar resultados incríveis. Os meus alunos não faltam na minha aula, não brigo com ninguém, ninguém sai da sala, não tem ninguém mexendo no celular. Em salas de sexta-feira temos tido alguns casos onde não tínhamos carteiras suficientes para comportar os alunos que estavam presentes. Então, com muita humildade, fizemos esse trabalho para compartilhar essa minha experiência e tomara seja da sua utilidade e que você possa usufruir parte desses conhecimentos para fazer uma aula melhor. Se você for aluno, fale com seu professor, de repente tem alguma ideia para melhorar essas sugestões para termos professores diferenciados nas salas de aulas das universidades brasileiras. Muito obrigado pela atenção. Thank you.